Bom, queridos amigos, são 20 horas, terça-feira, dia 3 de junho do ano de 2014. Para nós é motivo de muita alegria estar, portanto, iniciando mais um programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Nós estamos caminhando aí para 60 programas, né? E quem se interessar em ouvir os programas antigos, vocês podem acessar através da Rede Amigo Espírita, na parte de áudios, e vocês vão encontrar lá tanto o Amor e Sabedoria de Emmanuel, quanto o programa que a gente faz também na quinta-feira, Espiritismo, Evangelho e Educação, que anteriormente o nome do programa era Os Princípios Básicos da Doutrina Espírita. O nosso e-mail, para quem quiser trocar com a gente, é o fiacminas@terra.com.br. Bom, gente, nós estamos nesse momento em rede com os nossos amigos da Rádio Brasil Espírita, com os companheiros da Rede Amigo Espírita, e nós vamos, nesse momento, convidá-los para a oração, para que a gente possa iniciar o nosso trabalho da noite. Que possamos todos fechar as portas do mundo exterior, que possamos juntos mergulhar na nossa própria intimidade. Que esse momento possamos abrir o nosso coração para sentir a presença de Deus na nossa vida. Sem Deus, a vida não tem sentido. Sem a espiritualidade que nos tutela, os caminhos se tornam mais tortuosos, mais difíceis. Os obstáculos mais complexos. Por isso, nós aprendemos com Allan Kardec que as nossas tarefas espíritas devem iniciar com a oração, suplicando a presença dos espíritos que nos tutelam. Almas que se dedicam ao bem. Corações que já se encontram no mundo espiritual, que se intercambiam conosco nesse momento de uma forma mais objetiva, mais clara, porque nós estamos nos voltando para eles. Jesus querido, divino amigo, agradecemos de alma e coração a oportunidade de estarmos aqui, nos colocando como servos da tua causa. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos nos melhorar intimamente, a partir das lições que tu nos oferece nesse momento tão importante das nossas vidas. Senhor, que possamos receber a medicação, os elementos que nós necessitamos para o nosso fortalecimento. Mas ajuda-nos, Senhor, para que esse ambiente se torne um ambiente fraterno, para que possamos nos intercambiar pela ponte-luz da fraternidade, sabendo que o teu amor, Senhor, alimenta a todas as almas. Que possamos, amantíssimo Senhor, receber esse recurso extraordinário de que tanto necessitamos. Humildemente te agradecemos por mais um momento
de doutrina espírita. Por mais um dia em que vamos lutando para fortalecer a nossa família espírita. Através da Rede Amigo Espírita, nesse projeto de instruir, de divulgar e de unificar os corações. Se conosco, Senhor Jesus, e que a equipe espiritual de Emmanuel possa nessa noite se fazer presente para que possamos aprender mais um pouco para servir um tanto mais. Se conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, caríssimos irmãos, irmãs, amigos da sala Estudando o Espiritismo, a todos vocês que se encontram em seus lares, acompanhando o nosso programa através da Rádio Brasil Espírita. Que essa noite possa ser pródica para todos nós. Com muita alegria, nós vamos hoje trabalhar, dando continuidade à última semana, quando nós trouxemos um artigo que foi publicado pela revista O Reformador, especificamente nos meses de abril e maio, com o tema a existência de Públio Lentulus. Nós gostaríamos de falar para vocês que estamos, nesse momento, com o coração muito feliz pelo tanto de e-mail, de participações que nós recebemos, nos incentivando a continuar nessa luta aí de estar estudando a vida e a obra de Emmanuel, de todos aqueles que trabalharam como componentes de uma grande equipe. E eu gostaria de dizer para vocês que vou me reservar o direito, se vocês estiverem nos apoiando, que no mês de junho, quando a revista O Reformador trouxer a terceira parte do artigo, porque ele foi, como eu disse, dividido em 3 partes, a gente voltará a trabalhar então com a existência de Públio Lentulus, de acordo com uma pesquisa histórica que foi estabelecida e publicada pela revista O Reformador. Hoje nós vamos trabalhar os primeiros movimentos do livro há 2000 anos, porque esse prefácio ele tem um valor extraordinário. E eu gostaria de pedir a vocês a permissão para ler alguns trechos, só que hoje eu não vou ficar só na leitura. Eu gostaria de ir fazendo a leitura e trabalhando com vocês num bate-papo extremamente amigo e suscitando participações, perguntas. Então, por favor, encaminhe. E você que acompanha através da Rádio Brasil Espírita, pode nos visitar através do chat ou procurar os coordenadores da rádio que estão a postos para endereçar as participações. Prefácio do livro Há 2000 anos, editado pela Federação Espírita Brasileira. Ao leitor, para nós, aos ouvintes. Ouvinte amigo, antes de penetrares o limiar desta história, é justo apresentemos à tua curiosidade algumas observações de Emmanuel, o ex-senador Públio Lentulus, descendente da orgulhosa gens Cornélia, recebidas desse generoso espírito na intimidade do grupo de estudos espiritualistas de Pedro Leopoldo, Estado de Minas Gerais. Através dessas observações, ficarás conhecendo as primeiras palavras do autor a respeito dessa obra e suas impressões mais profundas.
No curso do trabalho que foi levado a efeito de 24 de outubro de 1938 a 9 de fevereiro de 1939, segundo as possibilidades de tempo de seu médium, e sem perturbar outras atividades do próprio Emmanuel, junto aos sofredores que frequentemente o procuraram, e junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Cruzeiro. Eu gostaria de chamar a atenção de todos para alguns pontos dessa narrativa. Primeiro, o livro foi psicografado do final de mês de outubro ao início de fevereiro. Então, se a gente for computar aí o encaminhamento do final de ano, que tem festejos, etc., e que, por certo, houve algumas interrupções, esse livro foi psicografado num espaço de tempo muito curto. É óbvio que por causa da desenvoltura mediúnica de Francisco Cândido Xavier. E o que também é importante lembrar, pelo momento de vida do médium. 1939, ele que nascera em 1910, portanto, ele estava aqui com quantos anos? Olha que interessante, ele estava com 29 anos. A dinâmica de vida dele era uma dinâmica que proporcionava a possibilidade dele se tornar médium para escrever um romance. Diga-se de passagem, eu tenho uma história aqui que eu registrei no livro Diálogos e Recordações. Arnaldo Rocha nos contou que Chico tinha um profundo respeito pela a médium aqui de Belo Horizonte, Zilda Gama, romancista de belas obras, e algumas delas conduzida pelo espírito Vitor Hugo. E ele tinha, de alguma forma, um desejo de também escrever um romance. E ele chegou a verbalizar isso, a contar isso para Emmanuel. E Emmanuel diz para ele, olha, a tarefa não é simples, ela exige uma dedicação e uma concentração do médium muito interessante. Porque o romance, para que ele seja reportado ao mundo dos homens, ele precisa de um instrumento extremamente afinado, inclusive para evitar interpolações, alguns adendos pelo campo mental do médium, ou as dificuldades que o cotidiano muitas vezes oferece, que vai efetivamente dificultar na desenvoltura do próprio romance. Outra coisa, olha que interessante, e esse período fora respeitado as possibilidades de tempo do médium. E isso vem para nós também uma seguinte reflexão, quanto aos nossos compromissos como médiuns na sociedade, com a família, com o nosso trabalho. Por isso que nós, que trabalhamos no movimento espírita, não temos profissão religiosa. Nós dedicamos ao espiritismo o tempo que nós podemos reservar para as nossas atividades espirituais. Ou seja, a prioridade são as nossas responsabilidades no cotidiano, ok? Isso é muito importante, para que a gente não repita alguns comportamentos do passado que definiram um exclusivismo, um fanatismo que não justifica-se nos tempos atuais. Embora nós encontramos no movimento espírita um grupo muito diminuto que consegue se adequar de sorte a ter atividades e terem uma demanda de vida que favorecem uma dedicação muito ampla à causa espiritista, ok? Mas nós podemos contar nos dedos dentro de um grande número de trabalhadores do próprio movimento espírita. Agora, observemos também um detalhe. Não era apenas o tempo disponível do médium, era também as possibilidades de tempo, porque do benfeitor espiritual Emmanuel,
porque ele tinha um espaço de trabalho reservado aos sofredores, que frequentemente o procuraram. E junto ao esforço de propaganda do espiritismo cristão na pátria do Evangelho. Olha que interessante esse ponto aqui. O tempo era equacionado por parte da espiritualidade, por parte de Emmanuel. Emmanuel não estava assim o tempo todo por conta do seu médium Xavier. O médium tem tempo, então ele se apresenta. Não, eram disciplinas extremamente ajustadas. E agora abrindo para uma outra reflexão. Dentro dessa divisão de tempo, Emmanuel nos traz aqui, dentro desse contexto, uma ideia importante para nós refletirmos quanto trabalhadores do movimento espírita. Precisamos aprender a dosar as nossas tarefas. Então nós, por exemplo, que trabalhamos na divulgação espírita, nós dedicamos um tempo para isso, que é extremamente importante para os nossos compromissos pessoais, de crescimento, porque divulgamos o bem, com isso estamos trabalhando a nossa intimidade, desenvolvendo potencialidades, habilidades, sentimentos, mas também estamos como que nos reajustando no contexto da divulgação, que ontem não foi aquela devida. Então hoje nós estamos trabalhando nessa forma. Mas temos que ter o nosso tempo para dedicar à causa junto aos sofredores. Aí vem aquela questão, mas quando você está fazendo uma palestra doutrinária, você está atendendo a sofredores? Sim, mas não é nesse contexto. Nós, os divulgadores, precisamos de ter no centro espírita o núcleo de sustentação dos nossos trabalhos. Ontem eu falei isso para o meu grupo mediúnico, que segunda-feira, que é a minha atividade mediúnica, é o dia do meu pulmão, é o dia que eu vou buscar gás. Embora na atividade mediúnica eu estou tratando com espíritos em sofrimento, estou também dialogando, tendo orientações com os benfeitores espirituais, estou trabalhando a minha sensibilidade mediúnica, seja como dirigente, como médium, como trabalhador da sustentação. Estou falando eu, na primeira pessoa, mas a representar as atividades variadas que existem dentro de uma atividade mediúnica. Ok? Mas também precisamos daquele tempo para a gente estar diante da dor do semelhante. Por quê? Nós temos que dedicar um tempo para ouvi-los, para cuidar, para sensibilizar com a dor deles. Isso é extremamente importante. Mas aí vem uma questão. Mas nós precisamos também de um tempo para estudar. Nós precisamos de um tempo para refletir. Então nós precisamos de um tempo de literatura. Nós precisamos de um tempo de debate. Nós precisamos de um tempo que possa, enfim, nos auxiliar num equilíbrio energético espiritual para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades com uma certa eficiência. Não sei se deu lá. Sem pretensão alguma de sermos referência, mas sim com a responsabilidade de trabalhar com muito carinho, com muita dedicação. Precisamos de equilibrar. Por isso é que é necessário uma reunião pública. Vai assistir uma reunião. Vez por outra, se você estiver combalido, não fica com vergonha não, toma um passe. Mas também vai lá na assistência social, se envolve com as crianças, dá a sua vida, vai para o hospital, passa a noite com a sua mãe, vibra lá com a tua esposa, com teu marido, com teu filho. Gente, não se preocupe, eu não estou enchendo o cardápio de vocês. Não estou lotando a agenda de vocês. Mas eu estou falando sobre a necessidade de equacionar as nossas atividades, inclusive para fazer com um espírito extremamente fraterno, alegre
e, ao mesmo tempo, sentindo a produtividade do caminho. Em 7 de setembro de 1938, afirmava ele em pequena mensagem endereçada aos seus amigos encarnados: algum dia, se Deus mo permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Observemos esse trecho. Na introdução foi recolhida vários momentos em que Emmanuel se refere ao desenvolvimento desse livro. Nesse trecho aqui, a gente percebe, não só pela letra, mas pela forma do desenvolvimento da escrita e pela vibração para quem tem sensibilidade, como Emmanuel se apresenta com extremada humildade. Algum dia, ele não está precisando, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus. Pode ser que aqui ele já até soubesse que ele poderia falar. Mas ele coloca para nós como nós precisamos de entender a importância de fazer de acordo com o fluxo natural da vida. Trabalhar com as questões espirituais com muito cuidado. E agora eu estou falando com um amigo que me telefonou ontem. Com as coisas, e que está no chat, por isso eu posso dizer, sem personalizar, ele sabe do que eu estou falando. Com questões espirituais você não toma decisões a toque de caixa. Nós temos muitos sonhos, nós temos muitos anseios dentro do próprio movimento espírita. Como temos os nossos sonhos, as nossas questões de ordem do cotidiano, da horizontal. Muitas vezes no mundo a gente até empreende o ritmo, mas nas questões espirituais a gente tem que saber o que é competência nossa, fazer o ritmo, definir o gênero, a qualidade, a melodia, a harmonia, o time. Agora, é necessário que entendamos que precisamos priorizar o bem. E nem sempre o projeto ele representa todo o bem. Eu gostaria que agora me venha à memória, quando o nosso querido Emmanuel, junto com o irmão Jacó, Frederick Figner, eles estavam elaborando para escrever o livro Voltei. Quando o livro ficou pronto, Emmanuel, no plano espiritual, percebeu que para que o livro fosse editado, seria necessário trabalhar a autorização da família. E ele começou a perceber que membros da família começaram a entrar numa dinâmica espiritual complicada. Então ele falou para o Chico Xavier que prevenisse o pessoal da Federação Espírita Brasileira, porque poderia o livro sofrer uma intervenção e que isso redundaria em ter que esperar mais um tempo para o livro ser editado. E que eles estavam debatendo o assunto no mundo espiritual. Olha para vocês verem que interessante conhecer as histórias dos bastidores do movimento espírita. Então, Emmanuel, na condição dele de espírito benfeitor, estava em dúvidas e resolveu pedir que o pessoal aguardasse para ver se aconteceria uma resposta positiva por parte dos familiares. E chegou num ponto que eles entenderam que era necessário rever uma série de coisas. Eles teriam que modificar o projeto. Inclusive para ele dar até a própria sugestão
de que não fosse usado o nome da última personalidade, que então hoje a gente pode falar que o tempo passou, do Frederico Figner, porque eles estavam temendo no mundo espiritual que pudesse o caso Humberto de Campos, que veio escrever através do Chico depois de desencarnado, repetisse. Ou seja, a família do Humberto de Campos, que processou a Federação Espírita Brasileira, viesse processar também por conta da história do Frederico Figner. Com isso, eu estou querendo dizer para vocês que, quando o assunto envolve espiritualidade, é necessário acuidade. É necessário trabalhar com expressões de muita fraternidade, para que as coisas fluam, porque o bem já atrai a treva, já traz a dificuldade. E se a gente empreende um ritmo de violência com cheiro de justiça, você pode ter um belo projeto, você pode ter uma estrutura fantástica, mas isto vem a trazer dificuldades lá na frente. E quando essa dificuldade sai do contexto do próprio projeto, a espiritualidade prefere priorizar o Evangelho. Reflitamos, queridos amigos do movimento espírita, porque nós temos visto ao longo desse tempo nosso de doutrina espírita muitos atropelos em nome de grandes projetos e que acabaram trazendo muito mais dores do que a própria luz. E que depois, com o próprio andamento do tempo, a gente observou que se os homens fossem mais prudentes, eles seriam sim, talvez, os instrumentos para que aquele projeto acontecesse. Mas como alguns precipitaram, acabaram saindo do contexto com sofrimento no coração e deixando rastros sombrios. E isso tudo nos remete novamente a uma palavrinha que me vem ao coração, que eu divido com vocês: prudência. E aqui em Minas a gente bate muito nesse prato: prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém. Não é isso? Bom, gente, então ele vem falar: esperemos, algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Aqui vem o outro ponto. Ele vai contar uma história com um objetivo edificante. Ele não vai contar a história por simplesmente contar. Ele vai contar na expectativa, e ele como autor, como escritor, ele vai dar um brilho, ele vai dar uma condução na história, de sorte em que essa história possa oferecer um ensinamento de cunho moralizante, evangelizante. E o que é muito interessante, né, gente? Abrir o coração não é fácil, porque ele aqui vai abrir painéis que todos nós que já lemos a obra, tanto há 2000 anos como a própria sequência que ele trouxe depois, nós nos deparamos com histórias extremamente dolorosas. E mexer com o passado, eu gostaria também de dizer, até pela experiência que a gente vai adquirindo na parte da literatura, nos estudos e na área mediúnica que a gente moreja, mexer com a história é também ter que trabalhar com ela. É ter que lidar com as influências que dimanam da própria história. Porque você abrir o painel, você abrir o baú da história, você não tenha dúvida que você vai remexer com muita coisa que está acomodada, aquela poeira que está quieta. E eu estou falando, por exemplo, quando o Emmanuel foi contar a história dos 2000 anos, ele não ia mexer apenas com a sua história pessoal, os seus amores, os seus afetos, os seus desafetos. Ele também estaria mexendo no mundo espiritual e atraindo
almas que já tinham se resolvido, outras que ainda não tinham compreendido, para não dizer que tantas outras ainda estavam vibrando nas faixas da revolta, da rebeldia e da cobrança. Gente, vamos voltar para a continuação do nosso Amor e Sabedoria de Emmanuel, hoje com as histórias de Públio Lentulus. Emmanuel continua dizendo: esperemos o tempo e a permissão de Jesus, ao cuidado, à prudência. Emmanuel não esqueceu a promessa. Com efeito, em 21 de outubro do mesmo ano, voltava a recordar noutro comunicado familiar: se a bondade de Jesus nos permitir, iniciaremos o nosso esforço dentro de alguns dias, esperando eu a possibilidade de grafarmos as nossas lembranças do tempo em que se verificou a passagem do Divino Mestre sobre a face da terra. Não sei se conseguiremos realizar tão bem quanto desejamos semelhante intento. De antemão, todavia, quero assinalar minha confiança na misericórdia de nosso Pai de infinita bondade. Olha a humildade desse escritor de alta envergadura. E tem muita gente aí se achando, né? E vai se achando e acaba se perdendo, né? Não acha nada. Isso vem trazer para nós a reflexão da importância de sermos cuidadosos, inclusive com a forma com que nós nos expressamos. Nós podemos até ter a competência, mas é necessário ter o cuidado para não dar com os burros na água, como a gente fala aqui em Minas Gerais. De fato, em 24 de outubro referido, recebia o médium Xavier a primeira página desse livro. E no dia seguinte, Emmanuel voltava a dizer: iniciamos, com o amparo de Jesus, mais um despretensioso trabalho. Permita Deus que possamos levá-lo a bom termo. Agora, verificareis a extensão de minha fraqueza no passado, sentindo-me, porém, confortado em aparecer com toda a sinceridade de meu coração ante o plenário de vossas consciências. Orai comigo, pedindo a Jesus para que eu possa completar esse esforço de modo que o plenário se dilate além do vosso meio, a fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Que beleza! Que conduta! Como a sociedade iria se aprimorar se nós pudéssemos agir conforme nos ensina Jesus e como Emmanuel que se comportou. Ele vem agradecer por ter iniciado o trabalho. E agora ele vai dizer com todas as letras: verificareis a extensão de minhas fraquezas no passado. Porque eu vou detalhar. Ele está dizendo isso. Eu vou detalhar para vocês. Custe o que custar, eu vou detalhar. Mas ao mesmo tempo, ele diz que se sente confortado em aparecer com toda a sinceridade do meu coração. Sinceridade é tudo, gente. Sinceridade é tudo. Abra seu coração, porque vai te fazer bem. É óbvio que você não vai abrir o coração de uma forma desordenada, mas existem muitos meios que são extremamente eficientes. E olha que interessante, que ele vai falar do plenário das vossas consciências. A minha história eu vou colocar. O julgamento de vocês. Agora, eu vou estar fazendo isso com pureza d'alma. Agora, ao mesmo tempo, eu vou pedir a Jesus uma coisa. Olha a conduta de Emmanuel. Eu vou pedir a Jesus para que eu possa continuar esse esforço. Porque ele já está vendo que não vai ser fácil. Ele vai estar falando da família dele. Ele vai estar falando da Lívia,
da alma gêmea da alma dele, daquele espírito que por muitas encarnações vinha acompanhando ele até aquele momento em que aquela reencarnação deles, de todo o clã, nos tempos de Jesus, na Roma antiga, porque ali, junto com Jesus na Terra, eles teriam uma oportunidade singular. Singular. E ele, Emmanuel, preferiu não ouvir Jesus. Imagine a dor que esse espírito sentiu contando essa história. Agora, além de tudo isso, ele vem dizer que ele pede para Jesus para que o plenário se dilate. E eu queria dizer para vocês aqui agora que o plenário, nesse instante, está se dilatando mais ainda, mais ainda. Porque nós estamos falando da história dele. Então o plenário se dilatou numa expressão que possivelmente nem ele, Emmanuel, tinha condição de mensurar em 1939. Possivelmente. Tá, gente? Não estou querendo ser irreverente, não. Mas possivelmente. Porque nós continuamos a dilatar o plenário aqui agora. A fim de que a minha confissão seja um roteiro para todos. Então eu posso aqui, com muita tranquilidade, falar para vocês que o nosso objetivo aqui de trazer essas reflexões é para que elas se tornem roteiros para todos nós. Continua o pessoal da editora. Durante todo o esforço de psicografia, o autor desse livro não perdeu o ensejo de ensinar a humildade e a fé a quantos o acompanhavam. Em 30 de dezembro de 1938, comentava em nova mensagem afetuosa: agradeço, meus filhos, o precioso concurso que me vindes prestando. Tenho me esforçado, quanto possível, para adaptar uma história tão antiga ao sabor das expressões do mundo moderno. Mas, em relatando a verdade, somos levados a penetrar, antes de tudo, na essência das coisas, dos fatos e dos ensinamentos. Para mim, essas recordações têm sido muito suaves, mas também muito amargas. Suaves pela rememoração das lembranças amigas, mas profundamente dolorosas, considerando o meu coração empedernido, que não soube aproveitar o minuto radioso que soara no relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. É o que a gente está tentando refletir aqui. Quando você lembra de uma história lá do seu passado, aqui, dessa vida, você vai ter momentos suaves, momentos de euforia, momentos que você viveu alegrias, momentos importantes que você esteve do lado de almas que te ensinaram tanto, que te abençoaram, que te amaram, que partilharam com você tantas coisas interessantes. Mas também nós nos depararemos com aqueles instantes de muitas dores, conflitos, dificuldades. A culpa visita, a dor, remorso, conflito. Então, ele aqui estava tendo essa oportunidade de uma forma extraordinária, porque ele estava no mundo espiritual. Aqui agora a gente consegue lembrar de alguns fatos, mas com muitas limitações.
no mundo espiritual, além das memórias dele, ele tinha acesso a todos os registros, nos mínimos detalhes, daquela história que envolvia a sua família, todo um contexto da Roma imperial, a hegemonia romana nas suas expansões, o envolvimento com os judeus. Ele teve acesso a informações preciosíssimas da própria passagem de Jesus, que nós aqui na Terra não temos ainda esses acessos. Olha que interessante. E ele, ao contar a sua história, porque ele foi um co-participante do processo, ele vai ter inclusive a oportunidade de verificar o grau de responsabilidade dele, porque ele foi, junto com Pilatos, as duas figuras mais importantes do julgamento de Jesus. Ele estava ali, ele poderia ter mudado a história. Ele poderia ter mudado a história. Embora a sua ética, o seu legado, o que ele podia fazer, de uma certa forma impunha para ele uma posição que precisa de ser refletida. Porque a gente não pode, nesse plenário aqui, sair com acusações, principalmente com a visão de hoje. Os historiadores, aqueles que mergulham na história, nos ensinam que quando você está estudando uma época, você tem que contextualizar-se para que você não tenha uma visão do hoje, que não tenha dúvida que é uma visão mais elaborada. Você tem mais informações, você tem mais experiência espiritual, inclusive. Então, muitas coisas que aconteceram no passado, para nós, costumam ser vexatórias, costumam ser analisadas com muita dor. Mas aqueles que foram os protagonistas, para não dizer nós mesmos, na época, dentro de todo um envolvimento social, enfim, de repente os fatos não tinham essa conotação que tenham hoje. De repente, algumas coisas até que são tratadas como bárbaras, na época, era costume. E o exercício para se trabalhar a consciência era muito mais desafiador. Não é verdade? Então, por isso é que nós vamos tendo a oportunidade da reencarnação, que Deus nos impõe a reencarnação com o fim de nos fazer progredir. No tempo e no espaço, nós vamos nos ajustando para entender a essência dos ensinamentos. Por isso, nós tivemos oportunidade de estudar a história com uma visão espírita aqui em Belo Horizonte, num grupo que tínhamos, e os nossos professores sempre foram muito cuidadosos em dizer assim para a gente: devemos olhar com muita caridade. Porque o próprio Emmanuel também, a gente percebe que em alguns pontos, ele dá uma conotação mais pesada para a história, exatamente porque ele se sente responsável por esse peso. Mas se um outro espírito fosse narrar a mesma história, a coloração seria diferente. Por exemplo, ele vai contar os dramas dele, e ele tinha na época um grande amigo, que era Flamínio Severus. Era um outro senador romano. Se o Flamínio Severus fosse contar essa mesma história, você não tenha dúvida que ele, por misericórdia, ele ia dar uma adocicada no processo, por parte do seu outro amigo. Agora, quando ele fosse falar do desafio dele, ele ia dar o sobrepeso necessário. Não sei se eu me fiz claro nesse processo. E nós, como observadores, como estudiosos que estamos com essa chave que é a doutrina espírita para entender essa história, para que a gente possa tirar conclusões importantes para analisar a nossa própria história, tem momentos que a gente precisa de saber dar a dose certa nessa análise, ok? Mas vamos voltar para ele, porque a emoção fica mais
fica mais importante. Então ele vem dizer da dificuldade em adequar uma história antiga ao mundo moderno. Isso aqui é um ponto capital também, né? Agora, ele vem dizer o seguinte, que as lembranças amigas. O interessante aqui, que eu até vou fazer uma observação, porque alguns dos seus amigos da época estavam ali naquele grupo íntimo. Alguns amigos. Por exemplo, Manuel Quintão, em alguns desses movimentos lá de trás, da década de 30, a gente tinha o Cícero Pereira, nós tínhamos aqui o Rômulo Joviano, que nesse período do senador Publio Lentulus também foi um senador romano que se chamava Pompílio Crasso, isso mesmo, Rômulo Joviano, Pompílio Crasso. O nosso amigo o citado Flamínio Severus também estava aqui em Belo Horizonte, mas não tinha ligação com esse grupo nessa época. Ele veio a ter essa vinculação em torno aí de uns 20 a 30 anos para frente. Enfim, o próprio Chico Xavier, a sua filha Flávia. Olha que interessante, né? Todos aqueles que estavam ali no grupo com vinculações. Então, muitas vezes, entre os amigos, ele encontrava estímulo, força, a suavidade para dar conta. Porque é no grupo íntimo que a gente vai encontrar esse fôlego. Até por coincidência, fazendo um paralelo, eu comentei sobre a reunião mediúnica de segunda-feira que a gente tem. Você, na sua casa espírita, com os seus amigos, com os seus familiares, ali você vai encontrar, você precisa desse fôlego. Porque quando você abre o plenário para análise de um grupo maior, aí você pode ter certeza que você pode ter até boas intenções, já realizar belos trabalhos, mas os olhos daqueles que te conhecem do passado tendem a fixar você lá atrás. Então, vão olhar para você não com esse desejo de ser espírita, de fazer o bem, de divulgar o evangelho. Não, não. A carcaça é essa. E até diga-se de passagem, nós temos que ter essa consciência, essa humildade. O espírita hoje, ele é um candidato a cristão no futuro. Só que no hoje a gente está exercitando, e alguns estão dando um gás, estão envolvendo mais, estão abrindo mão de muita coisa para ir incorporando isso dentro da intimidade. Mas no fundo, um estudo como esse aqui, ele está nos projetando para 2000 anos aqui para frente. Eu estou lendo o texto do Arnaldo aqui, vou me arrimar nele. Viu, Arnaldo? Então nós estamos discutindo o que nós vamos fazer há 2000 anos. É óbvio que até chegar lá, nós vamos ter uma trajetória muito importante. Devagar, é necessário qualificá-la, aproveitar o máximo tempo possível com as coisas boas, e para que há 2000 anos a gente possa já estar nessa condição dessa autenticidade toda que Emmanuel vem colocar com tanto carinho, com tanta eficiência, e ajudando a milhões e milhões de corações. Não é isso? Então vamos continuar. O relógio da minha vida de espírito há 2000 anos. Permita, Jesus, que eu possa atingir os fins a que me propus, apresentando nesse trabalho não uma lembrança interessante acerca da minha pobre personalidade, não, mas tão somente uma experiência para os que hoje, 1939, para os que hoje trabalham na semeadura e na seara do nosso Divino Mestre. Para que hoje, aqueles que trabalham, vou perguntar para o André que está aí no chat, esse para hoje aí que o Emmanuel está falando é o de 1939 ou para hoje do ano 2014? Quanto tempo se passou, André? Vocês estão me ouvindo? Alô?
Teste. 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 Estamos, ok. Só porque deu uma interrupçãozinha aqui. O som ficou alto e travou. Mas então, é necessário que a gente reflita sobre isso. Somos os semeadores do Evangelho na atualidade. Por mais que estejamos com dificuldades, viu, gente? Por mais que a gente esteja passando por provas, todos nós, né, Nelma? Querida Nelma, depois eu peço que você se identifique, companheira. Se você é daqui de Belo Horizonte, se você é da Palestina, se você é do Nordeste, né? O nosso querido Norival, a Paula, todos vocês que estão no chat, depois você se identifique. Mas eu gostaria de dizer, somos os trabalhadores dos novos tempos. Independente, se eu posso até ainda afirmar que eu não seja nem espírita, mas se você está aqui, meu amigo, você tem uma responsabilidade. O Senhor da vida está te convidando para um trabalho diferenciado. Você pode ter certeza. Voltando ao editor. De outras vezes, Emmanuel ensinava aos seus companheiros encarnados a necessidade de nossa ligação espiritual com Jesus, no desempenho de todos os trabalhos. No dia 4 de janeiro de 1939, grafava ele esta prece, ainda com respeito às suas memórias do passado remoto. Jesus, Cordeiro misericordioso do Pai, de todas as graças, são passados 2000 anos e minha pobre alma ainda revive os seus dias amargurados e tristes. Que são 2 milênios, Senhor, no relógio da eternidade? O que são 2 milênios no relógio da eternidade? Ele, como espírito, tinha total consciência disso, queridos irmãos. Ele tinha total consciência. E muitas vezes a gente acha que o negócio é todo viver o aqui e agora. Numa existência que, como afirma o Gonzaguinha, é uma gota de tempo que se dá num segundo. Por isso que eu vou até o Gonzaguinha para dizer: é necessário viver e não ter a vergonha de ser feliz. A cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Isso é para a gente refletir. Sinto que a tua misericórdia, Senhor, nos responde em suas ignotas profundezas. Sim, o tempo é o grande tesouro do homem. E 20 séculos, como 20 existências diversas, podem ser 20 dias de provas, de experiências e de lutas redentoras. O que ele está querendo dizer com isso aqui, gente? Isso é necessário a gente dar uma pausa. É necessário a gente entender a importância de que o tempo é o grande tesouro do homem. E agora, já que a gente está citando os poetas, eu vou lembrar do Renato Russo quando diz assim, que é preciso amar as pessoas como se não houvesse o amanhã. O Espírito é o Senhor do tempo. E nós estamos aqui para amar. Então, devemos valorizar de todas as formas o tempo. Como, por exemplo, a Anitta amou Garibaldi. Já que vocês estão citando aí o endereço. Anitta amou Garibaldi. Vocês conhecem esse romance? É um romance extraordinário, que conta a história de um grande espírita
que numa existência anterior fora o próprio Garibaldi. E aqui agora estou me referindo a César Bornier. Um dia eu conto a história dele para vocês. É necessário amar, como se não houvesse o amanhã. Mas não confundir amor com paixão. E não nos perdermos, como temos nos perdido, no cipoal das ilusões. Isso é para a gente pensar. Então, uma existência é uma gota de tempo que se dá num segundo. 20 séculos, poderíamos dizer, são 20 gotas no tempo, que se dá num átimo de segundo. Né? Então, vamos refletir, porque tudo passa muito rápido. A ideia é essa. Emmanuel, em vários momentos, ele fala que nós somos os mesmos personagens lá de trás. O palco é que mudou, a ribalta mudou, não é mais Roma. Agora é o Brasil. Eu não vou percorrer a história. Agora é o Brasil. E a gente continuamos a ser os mesmos personagens da corte. Observem o que nós fazemos enquanto sociedade, se é tão diferente do que a gente fazia quanto romanos. Não é isso, Denise? Você que está no Rio de Janeiro, não é isso que a gente encontra na sociedade? Uma sociedade ainda corrupta, uma sociedade que se vende por pouca coisa, uma sociedade de memória curta, uma sociedade em que a gente esquece o que o político fez e amanhã está votando nele de novo. Uma sociedade como nós aqui no Brasil, que não temos identidade política, partidária. Hoje você vota no partido, amanhã você vota no outro, porque é um entra e sai dos próprios representantes dos partidos. Aí a gente vai de acordo com a maré, com os ventos, e fica tudo por isso mesmo. Uma sociedade consumista, é uma sociedade que favorece, que dá privilégios em detrimento de outros, uma sociedade que como líderes nós queremos dar circo e pão. Vocês têm dúvida que o que vai acontecer agora nessa Copa do Mundo? Quando terminar a final, vocês vão entender. Nós vamos entender o porquê tanto gasto. Então são pontos que a gente precisa de refletir. Não é? Ou seja, somos viajores do tempo e que precisamos efetivamente entender o presente que é a dádiva da vida que Jesus, hoje o governador espiritual do planeta, nos concede, como cidadãos dessa grande nave que é esse planeta água, o planeta da renovação. Queridos amigos, vamos voltar com muita alegria para realizarmos o último bloco do nosso programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Para nós é motivo de muita alegria ver essa família de participantes desse projeto cada vez aumentando mais. E gostaria de dizer para vocês do desejo sincero que nós temos de trazer aspectos relevantes da vida e da obra de Emmanuel para que a gente possa entender um pouco mais os objetivos que foram traçados pelo mundo espiritual e que efetivamente se materializaram através de mais de 420 livros psicografados pelo Chico, a vida do Chico Xavier, a família do Chico Xavier, os amigos que compuseram essa equipe que eu carinhosamente chamo dos amigos para sempre, e todo esse contexto de sorte a enaltecer a codificação espírita e o grande respeito que todos eles têm e que deveremos continuar tendo com aquele que é o apóstolo da verdade, Allan Kardec. Vamos continuar com a prece do nosso querido Emmanuel. Só a tua bondade, Senhor, é infinita. Somente tua misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres, porque em ti vive a gloriosa síntese de toda a evolução terrestre.
fermento divino de todas as culturas, alma sublime de todos os pensamentos. Particularmente, eu já li essa prece muitas vezes. E esse é o trecho que mais me toca. Porque aqui ele vai no cerne, ele vai na essência de toda a obra que ele foi o intermediário aqui na Terra. Eu não vou nem dizer que o Emmanuel foi o autor, foi o intermediário. Porque se eu chegar para ele e falar que ele foi o autor, ele vai falar que ele foi intermediário. E que o autor foi tal. Aí nós vamos chegar no outro e a escala vai só se elevando. A bondade é infinita. E a misericórdia pode abranger todos os séculos e todos os seres para reunirem todos numa mesma família. Cada hora, cada etapa, uns com os outros, vivendo experiências diversificadas, mas dentro de uma visão globalizada. Porque a visão proporciona síntese. Nós temos que atingir a síntese. Analisamos para buscar a síntese. E ele é o fermento divino de todas as culturas e a alma de todos os pensamentos. Diante dos meus pobres olhos, desenha-se a velha Roma dos meus pesares e das minhas quedas dolorosas. Sinto-me ainda envolto na miséria de minhas fraquezas e contemplo os monumentos das vaidades humanas. Expressões políticas variando nas suas características de liberdade e de força, detentores da autoridade e do poder, senhores da fortuna e da inteligência, grandezas efêmeras que perduram apenas por um dia fugaz, tronos e púrpuras, mantos preciosos das honrarias terrestres, togas da falha justiça humana, parlamentos e decretos supostos irrevogáveis. Em silêncio, Senhor, viste a confusão que se estabelecera entre os homens inquietos, e com o mesmo desvelado amor, salvaste sempre as criaturas no instante doloroso das ruínas supremas. Deste a mão misericordiosa e imaculada aos povos mais humildes e mais frágeis. Confundistes a ciência mentirosa de todos os tempos. Humilhaste os que se consideravam grandes e poderosos. Sob o teu olhar compassivo, a morte abriu suas portas de sombra e as falsas glórias do mundo foram derruídas no torvelinho das ambições, reduzindo-se todas as vaidades a um acervo de cinzas. Ante a minha alma surgem as reminiscências das construções elegantes das colinas célebres. Vejo o Tibre que passa, recolhendo os detritos da grande Babilônia imperial. Os aquedutos, os mármores preciosos, as termas que pareciam indestrutíveis. Vejo ainda as ruas movimentadas, onde uma plebe miserável espera as graças dos grandes senhores. As esmolas de trigo, os fragmentos de pano para resguardarem do frio a nudez da carne.
regurgitam os circos, regurgitam os circos, regurgitam os circos. Há uma aristocracia do patriciado, observando as provas elegantes do campo de Marte. E em tudo, das vias mais humildes até os palácios mais suntuosos, fala-se de César, o Augusto. Dentro destas recordações, eu passo, Senhor, entre farraparias e esplendores, com o meu orgulho miserável, dos véus espessos de minhas sombras, também eu não te podia ver no alto, onde guardas o teu sólio de graças inesgotáveis. Enquanto o grande império se desfazia em suas lutas inquietantes, trazias o teu coração no silêncio e, como os outros, eu não percebia que vigiavas. Permitistes que a Babel romana se levantasse muito alto, mas quando viste que se ameaçava a própria estabilidade da vida do planeta, disseste: basta, basta, basta. São vindos os tempos de operar-se na semeadura da verdade. E os grandes monumentos, com as estátuas dos deuses antigos, rolaram de seus pedestais maravilhosos. Um sopro de morte varreu as regiões infestadas pelo vírus da ambição e do egoísmo desenfreado. Despovoavam-se então a grande metrópole do pecado. Ruíram os circos formidandos, caíram os palácios, enegreceram-se os mármores luxuosos. Bastou uma palavra tua, Senhor, para que os grandes senhores voltassem às margens do Tibre, como escravos misérrimos. Perambulamos assim, dentro da nossa noite, até o dia em que a nova luz brotara em nossa consciência. Foi preciso que os séculos passassem para aprendermos as primeiras letras de tua ciência infinita, de perdão e de amor. E aqui estamos, Jesus, para louvar-te a grandeza, da que possamos recordar-te cada passo, ouvir-te a voz em cada som distraído do caminho, para fugirmos da sombra dolorosa. Estende-nos tuas mãos e fala-nos ainda do teu reino. Temos sede imensa daquela água eterna da vida que fulgurastes no ensinamento à samaritana. Exército de operários do teu evangelho, nós nos movemos sobre as tuas determinações suaves e sacrossantas. Ampara-nos, Senhor, e não nos retires dos ombros a cruz luminosa
e redentora, mas ajuda-nos a sentir, nos trabalhos de cada dia, a luz eterna e imensa do teu reino de paz, de concórdia e de sabedoria. Em nossa estrada de luta, de solidariedade e de esperança. Confesso que vejo uma lágrima descendo das estrelas nesse momento. Em 8 de fevereiro último, véspera do término da recepção desse livro, agradeci a Emmanuel o concurso de seus companheiros encarnados em comunicado familiar, do qual destacamos algumas frases. Ele, o benfeitor, se coloca de joelhos em espírito para agradecer a oportunidade que recebe do mais alto, daquele que ele, de alguma forma, perseguiu e se fez indiferente. E, ao mesmo tempo, ele abraça aquele grupo pequeno de trabalhadores na pequena e pacata Pedro Leopoldo, do ano de 1939, para agradecer, porque sem aquele grupo ele não conseguiria, não seria possível ele contar a sua história. Transferindo para todos nós, como agora, a responsabilidade de entender a nossa missão. Por que a providência divina nos abre o livro da nossa história? Porque agora a nossa consciência se desperta para uma nova realidade. Porque a senda se amplia, nos convidando para a redenção. Emmanuel, o amigo de todos nós, esse espírito que se comprometeu com Ismael para evangelizar o Brasil, porque ele foi o primeiro evangelizador que aqui se aportou. Me refiro ao ano de 1549, nas naus de Tomé de Souza, quando aqui ele se aportou. Escreveu o primeiro livro do Evangelho, A Conversão do Gentio, Diálogos. E junto com uma pleiade de entidades, como agora, ele abraça todos nós e nos agradece por ouvir, por intercambiar com a história dele. Mas, ao mesmo tempo, sobre um influxo irradiador de Paulo de Tarso, o comprometido com os gentios, ele vem dizer: meus amigos, porque o texto é atual. O texto não é de 1939. O texto é do dia 3 de junho de 2014. Deus vos auxilie e recompense. Nosso modesto trabalho está a terminar. Poucas páginas lhes restam e eu vos agradeço de coração.
reencontrando os espíritos amigos das épocas mortas, como agora. Sinto o coração satisfeito e confortado ao verificar a dedicação de todos ao firme pensamento de evolução. Para a frente e para o alto. Na horizontal, que nos irmana, e na vertical, que nos consagra com Deus. Pois não é sem razão de ser que hoje laboramos na mesma oficina de esforço e boa vontade. Jesus há de recompensar a cota de esforço amigo e sincero que me prestastes e que a sua infinita misericórdia vos abençoe, e a minha oração de sempre. Muitos se detêm em discussões improfícuas. Aonde se encontra Emmanuel? Para onde que foi Chico? Sendo que existe uma obra para ser terminada. Existe o filho do Calvário que precisa de ser abraçado. Existe o movimento espírita que precisa de ser qualificado em expressões de legítimo cristianismo. O movimento espírita da simplicidade. O movimento espírita da humildade. O movimento espírita da igualdade. O movimento espírita da liberdade. O movimento espírita da caridade. O movimento espírita da excelsa felicidade. Que Deus abençoe a Emmanuel, a Chico Xavier e a toda a pleiade de espíritos que laboraram no século XX e que continuam representando o espírito de verdade nos tempos que se abrem. E a todos nós, amigos, componentes da sala estudando o Espiritismo, que fazemos parte como ouvintes da Rádio Brasil Espírita e que já nos integramos a essa grande rede amigo espírita, que Jesus possa nos inspirar para que as nossas decisões sejam as mais profícuas, para que os nossos sentimentos sejam sempre em projeções de virtude, de esforço e de trabalho que nos tragam paz. Que Jesus seja para nós, de verdade, o Cordeiro de Deus, a representação da síntese de todo o esforço humano, de toda a construção da humanidade. E que Ele, como Filho do homem, possa nos inspirar como a luz do mundo, para que nós possamos nos planificarmos no excelso amor. E que Maria Santíssima, a veleira do bem, nesse momento que estamos abraçados em espírito, em expressões de vera amizade, que Maria Santíssima e as suas legionárias, todas as caravaneiras do bem, possam envolver os lares aqui representados. Pois não podemos conceber a regeneração sem que ela se inicie nos domínios do coração e no seio do instituto sagrado chamado família. E assim, com o espírito sensibilizado
diante da imponência de uma história regada de muitas emoções e de tantos ensinamentos, eu me despeço de vocês, endereçando um grande abraço, afetuoso e respeitoso, que parte aqui das Minas Gerais. E a Emmanuel, eu gostaria de dizer obrigado. Ave, 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 ave Cristo.